A noite crepitava de inquietação, como se a própria escuridão estivesse viva e respirando. Um vento frio sussurrava através das árvores, carregando consigo um segredo antigo e inquietante. Um segredo pronunciado apenas em voz baixa, quase inaudível, mas sempre presente. Um segredo de criaturas nascidas do fogo e da sombra. Chamavam-lhes cães de fogo, seres de lenda e terror. Não eram cães de carne e osso, não como os conhecemos. Eram entidades de outro mundo. Eram espíritos de fogo, tomando a forma de cães. Os seus olhos brasas ardentes contra a escuridão, iluminando o medo nos corações. Histórias destas criaturas assombravam as zonas rurais, passadas de geração em geração, como um aviso sombrio. Cada relato causava arrepios na espinha daqueles reunidos à volta da luz bruxuleante das velas, onde o medo era palpável. Alguns descartavam as histórias como mera superstição, risos nervosos ecoando na noite. Os delírios de agricultores assustados e viajantes cansados, diziam eles, tentando acalmar os próprios medos. Mas outros, aqueles que tinham visto as chamas com os seus próprios olhos, sabiam a verdade. Sabiam que o perigo era real. Sabiam que na escuridão algo os observava. Algo antigo e poderoso. Algo que não podia ser ignorado. Numa noite fria de outono, uma jovem chamada Amélia caminhava para casa pelas colinas ondulantes de Wiltshire, Inglaterra. O vento soprava suavemente, carregando consigo o cheiro de folhas secas e terra molhada. O sol já tinha mergulhado abaixo do horizonte, lançando longas sombras pelos campos. A luz do crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e roxo, criando um cenário ao mesmo tempo belo e inquietante. Amélia acelerou o passo, a sua respiração a formar névoa no ar frio. Ela sentia uma sensação de urgência, como se algo a estivesse observando das sombras. De repente, ouviu um rosnado baixo. O som parecia vir de todos os lados, ecoando na escuridão. Parou, o seu coração a bater forte no peito. O medo começou a tomar conta dela, cada batida do coração ressoando como um tambor. Virando-se lentamente, viu-o, uma figura grande e sombria parada na orla da floresta. A silhueta parecia se mover com a brisa, mas permanecia imóvel. Os seus olhos brilhavam com uma luz não natural. 2 pontos de fogo a perfurar a escuridão crescente. Era como se a própria noite estivesse viva e a observando. Amélia gelou, paralisada de medo. Ela queria correr, mas suas pernas não respondiam. A criatura deu um passo em sua direção, e ela viu que era um cão, mas envolto em chamas. As chamas dançavam ao redor do animal, iluminando a noite com um brilho sinistro. Ela gritou e correu, a imagem da besta em chamas gravada na sua mente. Cada passo parecia um esforço monumental, enquanto o medo a impulsionava para longe da criatura infernal. O Tomás, um pescador experiente, regressava à casa através do porto enevoado numa noite. O nevoeiro era tão espesso que mal conseguia ver a ponta dos seus próprios dedos. Cada passo que dava ecoava no silêncio da noite, criando uma sensação de isolamento. O ar era denso com o cheiro a sal e algas marinhas. A brisa fria trazia consigo uma umidade que se agarrava à sua pele, tornando cada respiração um pouco mais difícil. A única luz vinha da lua, um disco pálido a lutar para romper o nevoeiro. A luz da lua parecia quase mágica, lançando sombras estranhas e distorcidas no chão. Ele pensou ter visto um movimento rápido na costa. Algo que se movia com uma velocidade e graça que não pareciam naturais. À medida que se aproximava, a forma solidificou-se. O coração de Tomás começou a bater mais rápido, uma mistura de curiosidade e medo tomando conta dele. Um cão, magro e musculoso, estava parado na beira da água. Mas algo estava errado. O animal parecia estar fora de lugar, como se não pertencesse àquele mundo. Chamas dançavam à volta do animal, mas este parecia intocado pelo fogo.
As chamas eram de um laranja vivo, contrastando com o nevoeiro cinzento. Virou a cabeça na direção do Tomás e ele viu duas brasas ardentes, onde deveriam estar os seus olhos. O olhar do cão era penetrante, como se pudesse ver diretamente na alma de Tomás. O terror, frio e agudo, percorreu-o. Nunca tinha sentido um medo tão intenso e paralisante. O Tomás cambaleou para trás, o seu pé escorregando nas pedras da calçada molhadas. Ele quase caiu, mas conseguiu recuperar o equilíbrio a tempo. Ele levantou-se a custo e correu em direção às luzes da cidade. A imagem do cão em chamas para sempre gravada na sua memória. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se o medo estivesse a puxá-lo para trás. Histórias de cães de fogo não se limitam a um lugar ou tempo. Elas ecoam pelo folclore de muitas culturas. No país de Gales, fala-se do Gwyllgi, um cão espectral com olhos vermelhos flamejantes, que se diz ser um prenúncio de morte. Na América Latina, o cadejo, um cão demoníaco com hálito de fogo, assombra encruzilhadas, a atacar as almas dos ímpios. Estas histórias, embora separadas pela geografia e pela língua, partilham um fio condutor comum. Falam de criaturas que existem na fronteira entre o nosso mundo e o outro. Criaturas que trazem consigo tanto o medo como o fascínio. O que são estas aparições flamejantes? Serão apenas frutos da nossa imaginação, alimentadas pela escuridão e pelo medo? Ou poderá haver algo mais nestas histórias? Algo que desafia a nossa compreensão do mundo natural? Alguns apontam para fenômenos naturais como explicação. Gás metano, a inflamar-se espontaneamente durante a noite, pode ser confundido com um animal em chamas. O brilho bioluminescente de certos fungos, agarrados ao pelo de um cão vadio, pode criar a ilusão de chamas. Mas estas explicações não conseguem justificar a consistência dos avistamentos, os detalhes recorrentes que se entrelaçam nas histórias. Os olhos flamejantes, a sensação de pavor, o sentimento de estar a ser observado por algo antigo e poderoso, estes elementos persistem, transcendendo o tempo e o espaço. Seção 6. O cão do próprio diabo. Talvez a resposta não esteja no domínio da ciência, mas sim no reino do sobrenatural. Em muitas culturas, os cães são vistos como guardiões do submundo, a sua presença associada à morte e à vida após a morte. Os cães de fogo, com os seus olhos flamejantes e formas espectrais, podem ser manifestações destas crenças. Alguns sussurram que os cães de fogo são emissários do próprio diabo, enviados para reclamar as almas dos pecadores. Outros acreditam que são protetores, a guardar lugares sagrados ou a avisar de perigo iminente. Seção 7. A procura de respostas nas chamas. Apesar de séculos de avistamentos e especulação, o mistério dos cães de fogo permanece por resolver. Investigadores e especialistas em paranormalidade continuam a recolher relatos, procurando padrões, pistas que possam desvendar os segredos destas aparições flamejantes. Analisam os ambientes onde ocorrem os avistamentos, procurando anomalias geológicas ou eletromagnéticas que possam explicar os fenômenos. Estudam o impacto psicológico dos encontros, na esperança de compreender como o medo e a crença podem moldar as nossas percepções. Seção 8. O mundo invisível. As histórias dos cães de fogo lembram-nos de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Elas obrigam-nos a confrontar os limites da nossa compreensão, a reconhecer a possibilidade de haver forças em ação no universo para além da nossa compreensão. Quer os descartemos como mera superstição, ou os abracemos como prova do sobrenatural, estas histórias continuam a fascinar-nos e a aterrorizar-nos. Elas apelam aos nossos medos primitivos do desconhecido, lembrando-nos de que não estamos sozinhos na escuridão.
Seção 9. Um mistério duradouro. Os cães de fogo, com os seus olhos flamejantes e formas espectrais, permanecem um enigma, uma lembrança arrepiante de que alguns mistérios podem nunca ser totalmente explicados. Talvez seja essa parte do seu fascínio duradouro. Eles oferecem-nos um vislumbre de um mundo para lá do nosso. Um mundo onde o véu entre a realidade e o pesadelo se torna tênue. E assim, as histórias persistem, sussurradas à volta de fogueiras e recontadas em tons baixos. Os cães de fogo vivem na nossa imaginação, um testemunho do poder da crença e do fascínio duradouro pelo desconhecido.